Olá, turma de execução penal, tudo bem? Espero encontrá-los todos bem, com saúde, tá? Esse é o nosso primeiro momento, nosso primeiro encontro dessa turma especial EAD de execução penal de 2022.1, da Leão Sampaio, tá? Eu vou estar com vocês aqui esse semestre inteiro. Vamos apresentar os temas invariavelmente através desses nossos encontros assíncronos, né? Como é a regra da disciplina nesse semestre, conforme foi informado na matrícula. Então eu vou trazer para vocês sempre algum texto prévio, um texto base, e a gente vai fazer algumas digressões, algumas discussões a partir desse texto, tá? Hoje a gente inicia com os princípios gerais da execução penal, para que a gente vá tomando familiaridade com o tema, né? Colocando a partir dessa instrumentalidade principiológica a forma com que a execução penal é tratada pela legislação brasileira. Tá? Nós tivemos oportunidades de nos encontrarmos em outros momentos no curso de Direito da Leão Sampaio, ministrei também Processo Penal 1, e desde lá, que nas nossas conversas, nas nossas tratativas, né, eu digo para vocês que pensem na persecução penal em todo o tempo em que o Estado tenta alcançar o indivíduo, né, através do processo penal, através dos órgãos que fazem a perquirição de eventual fato delituoso, e que vocês pensem na execução penal como uma linha do tempo. Né? Primeira fase da persecução, o inquérito policial ou qualquer meio instrumental que possa angariar elementos mínimos, né, de materialidade, de autoria e de justa causa para a ação penal. Lastro probatório mínimo idôneo na locução mais conhecida da doutrina. Né? E essa é a primeira fase da persecução, que é a fase antecedente, que prepara os elementos mínimos para que na segunda fase ocorra exatamente a ação penal propriamente dita, né? O processo penal em si, aonde, via de regra, através da denúncia do Ministério Público, aquele acusado vai ter a oportunidade de constituir defesa ou de ter um defensor público indicado para si pelo Estado, né? E de qualquer forma defender-se desses elementos e promover toda a bilateralidade processual, ampla defesa, contraditório, e dessa maneira, através da tese do Ministério Público, da antítese apresentada pela defesa, ao final o Poder Judiciário, o magistrado, né, pelos juízes monocráticos, pelos tribunais, possam ao final proferir uma sentença absolutória ou condenatória com os seus efeitos próprios. Essa é a segunda fase da persecução penal. Pois bem, tendo êxito a pretensão acusatória, né, havendo uma condenação transitada em julgado, vai surgir a possibilidade, né, da terceira fase da persecução penal, que é exatamente esse momento que nós vamos passar a estudar a partir de hoje nos nossos encontros, que é a execução da pena. Né? De que forma dizendo melhor, desculpe, a pena é tratada no Brasil, né, a partir dos elementos legais, constitucionais, os princípios gerais de direito, tratados internacionais, a própria lei de execução penal, evidentemente, né, como fonte principal da execução penal. E essa é justamente a terceira fase da persecução penal. Né? É o momento em que o Estado, por seus instrumentos próprios, irá impor àquele acusado que passa a ser condenado, houve uma sentença penal transitada e julgada, quais os limites e as restrições que ele sofrerá em sua liberdade, eventualmente em seu patrimônio, nas penas de multa.
tá? Então, esse é o nosso instrumento de trabalho, por assim dizer, né? Esse é o caldo que a gente vai ministrar, né? Vai discutir com vocês semana a semana, com esses elementos primários que eu acabei de indicar, tá? E aí, turma, eu já digo para vocês que a execução penal ela tem uma natureza mista, né? Ela é composta de episódios administrativos e de episódios jurisdicionais, tá? É uma situação e uma característica muito específica da execução penal, justamente porque é o órgão do Poder Judiciário, né? Aquela unidade judiciária que estará responsável pela execução da pena, né? Então, que a executará, né? Que a cumprirá no sentido da vigilância dessa pena, se a pena está sendo cumprida na forma da lei e da maneira com que foi individualizada na sentença criminal. Então, há uma característica atípica, né, do Poder Judiciário, só conhecida também no direito eleitoral, né, a Justiça Eleitoral também tem uma função administrativa, né, onde a pena, por seus próprios atributos e pela forma com que ela é conduzida dentro do procedimento de pena, né, de como a pena irá ser cumprida, irá ser estabelecida e irá se desenvolver, né, dentro dos institutos penais, a partir dessa vigilância e dessas manifestações próprias que o Poder Judiciário, por seus juízes de execução penal, farão. Então, há uma característica muito típica da execução penal que foge à característica simplesmente judiciária, né, unicamente judiciária, dizendo melhor, aonde além do exercício da jurisdição, né, de dizer o direito na composição, eventualmente, dos litígios que possam surgir durante a execução da pena, o Poder Judiciário, o juízo de execuções penais, também terá funções de natureza administrativa, conduções em que o juízo atuará administrativamente pela própria natureza e circunstância, né, que a lei da execução penal trata e os princípios gerais de direito tratam também. Desculpem. Então, embora permaneça junto ao Poder Judiciário, evidentemente, a característica jurisdicional de composição das lides e de atuar concretamente nos fatos que possam surgir durante a execução da pena, para além dessas circunstâncias, né, na execução penal, o juízo também terá uma função administrativa, o Poder Judiciário também tem uma função administrativa através desses elementos de execução que a gente vai aprender, né, ao longo dos nossos encontros. Tudo bem? E aí, turma, é preciso enfrentar a necessidade de compreender alguns princípios, que não são princípios novos para vocês, né? São princípios que vocês já conhecem, nós já estudamos isso em processo penal, eventualmente em outras disciplinas, porque são princípios constitucionais e princípios processuais que informam a persecução como um todo, né? Informam a parte preliminar, na primeira fase da execução, da persecução, desculpem, a fase do processo propriamente dito e a fase da execução penal, né? Mas é importante que a gente os revisite, ainda que minimamente, para que a gente reforce esse conhecimento acumulado, tá? Então, o princípio mãe, por assim dizer, né, o princípio que permeia toda a atividade jurisdicional e toda a atividade administrativa, tá? O poder judiciário e as unidades judiciárias, de alguma maneira, também são parte integrante da administração pública, então devem obediência a esse princípio também.
que é a figura do princípio da legalidade, né? Esse princípio informa que a jurisdição ela seja desenvolvida, exercida na forma da lei, né? O juízo não pode dispor das estruturas legais, dos princípios gerais de direito, dos princípios constitucionais, da maneira que melhor lhe aprouver. Ele tem sempre como baliza e como primado a ser perseguido a legalidade, né? A ação, seja ela administrativa, seja ela jurisdicional, do Poder Judiciário, do juízo de execução penal, deve ocorrer na forma estrita da lei. E nunca é demais lembrar para vocês que essa legalidade, que esse princípio da legalidade, é o princípio da legalidade estrita, né? Persecução penal, a execução penal como terceiro momento da persecução penal é um direito de ordem pública, cogente, né? Onde o rito previsto, a processualística prevista, vincula não só os condenados, não só os eventuais atores da execução penal, Ministério Público, Defensoria, guardiões, né, Polícia Penal, as autoridades administrativas, mas vincula também o Poder Judiciário, né, porque é o princípio da legalidade estrita, né? O princípio da legalidade, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Já no princípio da legalidade estrita, que informa a persecução penal, informa os atos administrativos, portanto atinge a execução penal sobre essas duas óticas, né? Essa atividade tanto administrativa quanto judiciária, a administração pública só pode atuar na forma que a lei prescreve. Então, na ausência da lei, faltando um elemento algum, a administração pública não pode fazê-lo, né? É evidente que outras fontes do direito vão surgir para tentar mitigar ou diminuir a possibilidade de alguma vacância legislativa, e aí as técnicas, né, de hermenêutica, de interpretação, irão surgir para que essa vacância, essa eventual silêncio da lei seja suprido pelas outras fontes. Lembrando sempre que, como se trata de direito penal, processual penal, qualquer um desses elementos só pode ser utilizado em benefício do acusado e jamais em seu prejuízo, né? Então, o princípio de vigor importante é o princípio da legalidade, a figura da legalidade estrita, que vai vincular todos os atos processuais, toda a atividade das unidades judiciárias que executam a pena, né, dos juízos de execução penal e da própria estrutura do Poder Judiciário nessa perspectiva da consecução da execução da pena, tá? E é evidente que esse princípio ele vai nortear a execução penal em todos os momentos, né? Como acabei de dizer, e todos os seus atores, né? A sentença que for proferida deverá ser observada pelo juízo de execução, que eventualmente pode inclusive mitigá-la numa soma ou unificação das penas, a gente vai entender isso no momento adequado, mas de qualquer forma o fará na forma da lei, né? Não dispõe da própria lei, dos próprios atributos constitucionais e infraconstitucionais da forma que lhe aprouver. Por mais que haja uma liberdade na valoração da prova, o juízo, todos os demais atores da execução penal estão vinculados ao princípio da legalidade. O princípio da igualdade, turma. O princípio da igualdade, ele giza que não há ou não deve haver discriminação entre os condenados, né? Evidentemente que nós iremos estudar também a particularidade da individualização da pena,
né? Cada pessoa é um ser complexo, fisicamente, psicologicamente, e esses seres, né, nós outros, todos submetidos a uma pena, deveremos ser conhecidos pelo Estado nessa completude que é o ser humano, né? Individualmente. Esse é o princípio da individualização. Entretanto, essa individualização ou dessa individualização não podem surgir elementos discriminatórios, né? Então, não há como discriminar os acusados por causa do sexo, da raça, do trabalho, do credo, das convicções políticas, né, que eventualmente possam emergir dessa identificação e dessa individualização de cada pessoa, para que a pena possa ter efeitos próprios em cada um, per si, né, considerando a personalidade para além das condições físicas, e pessoais e sociais. Então, sob o princípio da igualdade, é necessário que o Estado trate toda essa massa carcerária de maneira indistintamente, né, sob o ponto de vista da discriminação, ou seja, não promovendo qualquer espécie de discriminação e tentando manter um ambiente onde essas diferenças que eventualmente ocorram, né, essas diferenças elas não possam surgir como um elemento discriminatório, né, como um elemento que possa causar ou infligir mais angústia, mais dor, mais dificuldade ao acusado. E isso faz muito sentido, né? Se isso é um preceito constitucional que permeia ou deve permear a vida de cada cidadão brasileiro fora das instituições penais, não faria nenhum sentido admitir que a discriminação adentrasse também, né, os umbrais dos muros das instituições e lá servisse como qualquer fonte de aflição, né, para além das fontes de aflição já delimitadas pela lei e que o Estado pode, de fato, na sua potestade, né, e no seu poder coercitivo, impor aos acusados. Então, essa igualdade ela surge como um elemento de isonomia, né, e de tratamento igualitário entre todos os acusados, ainda que a lei preveja que todos os acusados também sejam individualmente conhecidos e individualmente tratados em suas, né, respectivas necessidades. Tá? O princípio da jurisdicionalidade ele surge como um elemento justamente para se destacar a possibilidade de ação da execução penal sob a forma de litígio jurisdicional, né? Ainda que a atividade do juízo de execução seja eminentemente administrativa, porque ele acompanha a pena, né, de cada um dos condenados, porque ele serve como órgão de execução penal, ele tem uma vigilância e uma oficiosidade na sua atuação que deve participar da própria gestão no aspecto da atividade dos institutos penais, né, das instituições penais, né, dos presídios, das cadeias públicas, enfim, é uma das obrigações do juízo de execução penal. Ainda assim, é necessário o reconhecimento de que esse mesmo juízo ele tem a capacidade da avaliação e da tratativa desses elementos de forma jurisdicional, né? Desde que haja, evidentemente, o levantamento de um litígio sobre esse aspecto, né? Então, a lei determina, né, que os princípios e regras do Código do Processo Penal, como uma consequência lógica da interação entre o acusado e o poder judiciário na consecução da pena, acaba informando todas as medidas que sejam jurisdicionalizadas,
Então, eventuais medidas de segurança, eventuais incidentes de execução penal, né, onde o Ministério Público promove eventualmente um pedido para uma sanção administrativa ou para um regime diferenciar disciplinar, né, um regime disciplinar diferenciado, que é um regime mais gravoso dentro do regime fechado. Nós vamos estudar sobre esses elementos também. Isso seja jurisdicionalizado, né? O juiz não decida isso apenas sobre os efeitos das regras administrativas, né, da administração pública, mas como verdadeira jurisdição, ampliando o leque da ampla defesa, obrigando a presença de um defensor, né, de um advogado, junto àquele acusado, junto àquele condenado, dizendo melhor, como garantia dos pressupostos da ampla defesa e do contraditório. Então, esse princípio da jurisdicionalidade informa também a execução penal, né, sempre que há a presença de um litígio e a presença de uma disputa, né, o litígio pressupõe exatamente isso, a presença de uma disputa entre interesses e direitos da sociedade, do Estado e daquele acusado, e que o juiz de execução penal tenha que promover alguma decisão que exceda os limites da administração pública, né? Então, é uma necessidade da formatação da execução penal por si só, e o juízo acaba exercendo também uma atividade jurisdicional para além da atividade administrativa, né? Então, esse princípio da jurisdicionalidade acompanha também a execução penal. E aí, evidentemente, que a partir da jurisdicionalização de qualquer litígio, o princípio do contraditório, né, como previsto no texto constitucional, ele deve também informar os procedimentos, né, como eu acabei de dizer, medida de segurança ou eventual incidente de execução, para que a parte contrária tenha a oportunidade de conhecer todos os elementos de objeção a um eventual direito que esteja sofrendo essa perquisição jurisdicional e possa, ao conhecer esses elementos, opor-se a esses elementos, propor provas, enfim, todo o leque de possibilidades de contraditório e de ampla defesa, né, com aquela bilateralidade que é peculiar ao sistema acusatório, aonde as partes promoverão as provas, indicarão essas provas, produzirão as provas e tendem a influenciar na decisão do juízo, tá? Então, o princípio do contraditório também é um princípio que informa o processo de execução penal, né, e que informa muito fortemente, a partir da jurisdicionalização desses elementos, de maneira a garantir um equilíbrio entre quem propõe essa jurisdicionalização para que o juízo possa, ao final, tomar as suas decisões. O princípio também, turma, da humanização da pena, né? Há uma previsão constitucional que não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, né? Que não haverá pena de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de manimento ou penas cruéis. Então, isso indica de uma maneira muito clara que o Estado brasileiro adota a pena humanizada, né? Onde a liberdade é cerceada, onde eventualmente parte do patrimônio é expropriado, mas permite-se aquele acusado, dizendo melhor, desculpem, aquele condenado, que seja tratado humanamente, né? Claro que na confluência desses elementos, sabendo que tem a liberdade limitada naquele momento, né, nos mais diversos institutos de prisão, desde o presídio até a cadeia pública, cada um com a sua especificidade, a sua função muito própria, mas
indicando que esse condenado será tratado humanamente, né? Observando os parâmetros mínimos de humanização, consagrados inclusive sobre os tratados internacionais do qual o Brasil é signatário. Né? Então, toda pena que possa infligir prejuízos psicológicos ou físicos, ou pena de banimento, penas cruéis, elas são rechaçadas pelo princípio da humanização da pena, né? E é a partir daí que os órgãos de execução penal, inclusive, têm a obrigação de, ao fiscalizar a imposição dessas penas, considerarem esses elementos. Tá? O princípio da proporcionalidade também é um elemento importante, né? uma configuração importante na execução da pena. Né? No princípio da proporcionalidade, o juízo ele equilibra entre eventuais princípios constitucionais, princípios processuais, elementos da lei, né? De como a lei eventualmente se comporta para deferimento ou indeferimento de determinadas medidas, né? Que o juízo, ao afastar uma determinada lei em cumprimento de outro, um princípio em cumprimento de outro, possa exercer isso proporcionalmente, né? Fazendo uma confluência ali no entendimento e na exaração desse entendimento, que possa a qualquer cidadão médio, a qualquer pessoa compreender, né, que um direito não foi relegado, mas que naquela situação específica, que naquela consideração que é trazida ao Poder Judiciário, na expressão dos fundamentos determinantes para aquela decisão, o juízo exerce essa valoração utilizando a proporcionalidade. Né? Não por outra razão, o STF já decidiu, por exemplo, que o Estado brasileiro vive uma confluência de coisas inconstitucionais na execução da pena. Né? A expressão utilizada é exatamente estado de coisas inconstitucionais, porque entendeu que muitos dos primados constitucionais e infraconstitucionais da Lei de Execução Penal não são observados pelo Poder Executivo e mesmo pelo Poder Judiciário, já que é parte integrante da administração dessa circunstância, né, da execução da pena. E isso se dá justamente porque identificou-se que não há razoabilidade no tratamento médio ou, na maioria das vezes, né, que é proporcionado aos condenados, inclusive mitigando ou, por vezes, desconsiderando absolutamente o princípio da humanização da pena. Né? E tudo isso é possível justamente porque um dos princípios que permeiam a execução da pena é o princípio da proporcionalidade, né? Aquela indicação de que a confluência de direitos, nesse aspecto, o Poder Judiciário sempre, naquela circunstância fática, concreta, irá decidir pela aplicação de um direito em detrimento do outro, utilizando essa proporcionalidade. E por fim, e não menos importante, mas muito pelo contrário, o princípio da individualização da pena. Né? Esse princípio da individualização da pena, perdoe, ele é uma sine qua non para que a punibilidade seja adequada, né? Para que aquela pessoa que sofre a punição, ela consiga compreender as razões daquela punição e que, em sendo uma punição justa, na medida em que prevista legalmente não excede aqueles elementos da própria previsão legal, mas muito pelo contrário, né, é ministrada na dose certa àquele condenado, àquela condenada, e com todos os demais aspectos das penas acessórias incidindo também, mas nada além disso. Né? Então, no princípio da individualização da pena, o que se busca
é que cada pessoa cumpra a pena nos estabelecimentos previstos em lei, né, de acordo com a natureza do delito, de acordo com a idade, de acordo com o sexo do apenado, que o tratamento seja igualitário quando os condenados tenham condições iguais e que seja desigual na medida que essa desigualdade afirma a condição daquela pessoa, né, como persona mesmo, nas suas condições físicas, nas suas condições psicológicas. Então, por exemplo, um apenado que sofra de uma doença crônica, né, terá direito a esse tratamento dentro da prisão. Se é necessário uma alimentação diferenciada por qualquer aspecto da necessidade de manutenção da condição física dessa pessoa, terá direito também a isso. Então a individualização ela surge como um elemento para que aquele condenado, aquela condenada seja identificado em todas as suas características de personalidade, né, físicas, psíquicas, e que o Estado possa suprir essas características de modo a que aquele acusado cumpra a pena, receba os atributos da pena e compreenda esses atributos da pena, mas que não sofra qualquer um outro elemento decorrente dessa pena que não esteja previsto legalmente, né? Então a individualização ela indica justamente que para cada acusado, eventualmente, a execução penal terá um planejamento, terá uma forma própria de abordagem, considerando todos esses elementos. Tá bom? Alguma dúvida, turma, vocês podem colocar no chat para os nossos próximos encontros. A gente pode, inclusive, eventualmente marcar encontros síncronos, né, para dirimir dúvidas, para, enfim, nivelar a informação que por acaso ou por alguma razão possa ter escapado. Tá? Por fim, para a gente encerrar esse momento, o princípio da publicidade, né, que tal qual funciona na segunda fase da persecução penal, né, os processos penais são via de regra públicos, as execuções penais também são via de regras públicas, né? Então os atos processuais serão públicos, a publicidade ela ocorre como uma decorrência natural de que é preciso a sociedade conhecer, né, a forma com que os processos se dão, inclusive como um dos atributos da pena, um atributo preventivo, né, de terceiro, alguém que vê como é que ocorre essa execução, tira da cabeça eventualmente um pensamento do cometimento de algum crime. Então, via de regra, os processos, as execuções penais serão públicas, né, podendo ser decretado eventual sigilo sobre a execução, desde que esse sigilo ocorra também na forma da lei para proteger os dados de privacidade e intimidade do próprio acusado ou para proteger a eventuais investigações ou os próprios elementos, né, da administração pública. Tá bom? Espero que tenha sido útil esse nosso momento, tá bom? E é isso. Tá? Bons estudos e estou à disposição de vocês. Um abraço.